E se o corpo é uma canoa de madeira amarga e terna, a alma é um rio agudo, com dedos de água e fuga. A marca dos meus roteiros, dedos sábios de rendeira, tecem os fios incontáveis, a trama do meu destino. Salvo Pedro Tierra, esta terra é nossa pátria. Esta é a nossa singela homenagem a José Wilson Leite, Manuel Ataídes, salve Santa Maria das Barreiras, viva Araguacema! Pode ser que exista alguém que te queira como eu quero, minha doce Araguacema, vida minha, eu te venero. Ninho de gaivota branca, és tu à beira da praia, gema de rico fulgores que adornas meu belo Araguaia. Araguacema, minha doce poesia, sem ti não posso estar. Longe sem nostalgia, pra todo mundo eu vou dizer o quanto é doce te conhecer, Araguacema. Laia, 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 laia. Meu céu bem azulão, noites que deixam saudades, loucuras do meu coração. Quem não te adora, ó muito bela, flor do vale araguaiano, vem cantar os teus amores, querida do norte goiano. Araguacema. Que bela Araguacema, hein? Que praia, que cidade, que história. Araguacema, minha primeira professora no primário, é de Araguacema, Maria Alvo Dias, né? Foi a primeira professora com quem eu me apaixonei com 5 anos de idade, né? Nessa época, Araguacema, a gente ouvia muito falar de Araguacema através das canções de Rui Simas, né? Gravou até um compacto duplo com uma música que não me sai da memória. E hoje eu trouxe aqui para vocês o Tom Lira, um dos Lira de Araguacema, que tem história de Araguacema para contar para a gente. Aliás, muitas delas colocadas em livros, como esse aqui, ó, A Subida, Travessia do Rio Araguaia. É coisa nossa, né? Bom dia, Tom. Bom dia, Luiz Armando. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acompanho o seu programa e nunca imaginei que eu pudesse estar aqui um dia, e, portanto, é uma honra muito grande. Tenho visto grandes personalidades aqui, né, com o Luiz Otávio, que é araguacemense também, que já veio, Edivaldo Rodrigues de Porto, e você, que é essa referência nossa, né, no jornalismo e também na televisão. Muito obrigado pela oportunidade, é uma honra. Tom, você tem, nessas obras suas, você tem colocado, registrado, né, um pouco da história lá do seu Torrão, né? Daquela cidade, aquela maravilhosa cidade lá da Beira do Araguaia, já estive lá várias vezes, coisa mais linda daquela cidade. E tem uma história muito forte, né, Tom? Pra você ter uma ideia, Araguacema é de 1860, o registro oficial ali do decreto do imperador criando a cidade. Mas, de fato, ela começa a existir em 1847. Então, você imagina o que temos de história ali. E eu acho que a gente retrata, embora Araguacema tenha muitos escritores, quando eu comecei a ideia do Subida Travessia do Rio Araguaia, o objetivo maior, primeiro era homenagear os carajás, que acho que a nossa cultura ali, ribeirinha, é muito próxima assim, da influência indígena, né? Então, e os carajás pouco são retratados dessa importância deles. Então, esse livro ele conta uma história de uma aventura, de uma caravana que parte de Araguacema, rumo à aldeia Fontoura, que está lá na Ilha do Bananal,
em busca de encontrar o xamã Carajá que conhece os segredos entre o céu e a terra. E nesse trajeto, que é um romance de aventura, você vai falando da culinária, das coisas, do dia a dia, como se fosse um diário da viagem acontecendo. Então, uma das coisas importantes que eu acho que está relatado nesse livro é, primeiro, a geografia do Rio Araguaia, a intensidade das praias, a questão das matas, a importância da preservação. Uma coisa interessante, a culinária, que eu retrato com muita propriedade, essa culinária ribeirinha que é pouco falada. E saiu aí, nós estamos esse ano, tem ido bem o livro, as pessoas têm aprovado, vai virar filme no ano que vem. Ali a natureza ali é fantástica, né? Eu me lembro que nos anos 2000, a gente foi de Xalana ali, de Caseara até Conceição do Araguaia, né? Eu estava nessa expedição, Pois é, isso que eu lembra? tô falando, nós fomos naquela Foi, expedição. Araguaia Rio Parque. Exatamente, nós passamos ali de Caseara até Conceição do Araguaia, ali E tinha até um naquela projeto, Xalana, né? não sei se tu te Como é que lembra. ficou esse Araguaia Rio Parque? Na realidade, aquela viagem, não sei se tu te lembra, que foi, na época, se não me engano, foi a senadora Cátia Abreu que empreendeu o projeto, que havia uma história de fazer uma barragem do Rio Araguaia. E a tese é que o Rio Araguaia não suporta uma hidrelétrica, por quê? Porque é um Esse rio projeto novo. continua, né? Ele é um rio novo, então ele não tem um leito definido como Tocantins, então a informação. E se acontecesse isso, geraria Santa Isabel, né? Os índios de Santa Isabel, né? Exatamente. Então aquela viagem nossa foi exatamente para chamar a atenção, né? Para que fomos plantando árvores ali no caminho. Eu não sei que pé que levou aquela história da hidrelétrica, não sei se continua. Está em pauta, Tom. Ele só tem processo na justiça, mas eles não tiraram da cabeça de fazer aquela hidrelétrica, né? O rio é rio de planície, né, Tom? Ali vai acabar com as praias ou não vai? Hoje o Rio Araguaia ele está num processo de assoreamento muito alto, por causa desmatamento do cerrado, isso costuma levar muita areia lá para dentro do rio. Então, se você observar o Rio Araguaia de 30 anos atrás, o Rio Araguaia de hoje, eu vou todo ano para lá, é impressionante, de 15 de agosto para frente, você praticamente não navega mais no Araguaia. A tendência é que isso se intensifique. Agora, se tiver uma hidrelétrica, aí mata o rio definitivo. E o rio, talvez, em termos de biodiversidade, um dos mais completos rios do Brasil, né? Porque ainda está muito preservado. Vou te dar um exemplo. O rio Caiapó, que é um afluente do Araguaia. O governo do estado, lá atrás, proibiu 4 anos de pescar no rio Caiapó, através de uma associação lá proteger. Hoje é um berçário de tucunaré e você voltou a povoar o Araguaia de tucunarés. Eu acho que deveria haver uma legislação que regulasse essa questão da pesca. Eu vejo em Araguacema, em julho, os pescadores normalmente mais profissionais passando rede. Eu acho que o Araguaia não é um rio que comporta isso. Então eu acho que a Araguacema ela tem uma importância de definir muito bem essas políticas de impostos para o Rio Araguaia, porque é a cidade mais antiga da nossa região, Araguacema, Caseara, por exemplo, era distrito de Araguacema, assim como Juarina, lá mais embaixo. Então, assim, eu acho que ali deveria ser um centro importante desse tipo de debate. Eu acho até que o Marquinhos, esse prefeito atual de Araguacema, ele tem feito um bom trabalho nesse sentido, sabe? Esse ano conseguimos levar o Nelson Nakamura para fazer a conscientização da pesca esportiva e não a pesca predatória. Então, eu acho que isso tem sido muito interessante, né? Tom, o que significa a travessia do Rio Araguaia? Na verdade... A subida. Que aqui há uma figura aqui, ou seja, você está subindo, mas você está atravessando. O Luiz Otávio, inclusive, ele faz quando você lê o prefácio dele, que ele escreve aí, ele pega a charada, né? Eu não vou te dar o spoiler, mas ele pega a charada e mata a charada. É de fato uma pegadinha aí para quando você lê o prefácio do Luiz Otávio, você vai, ele matou a charada. Eu sou batizado Carajá. Meu nome é Tom Cromaré Carajá, lá da aldeia Fontoura. Eu sou amigo do cacique tradicional, que é o Isaac. E eu vou 4 vezes Fontoura é aquela lá perto de São Félix? São Félix, né? Santa Isabel em frente, a Fontoura aquela um pouco mais abaixo, sentido norte, né? Então, é a maior aldeia Carajá da etnia. Lá nós temos 3 mil índios, e sendo que 92% não falam português. Então, a influência ali ainda está muito preservada, não tem o trânsito dos veículos do São Félix para aquela... que seria a TO 500 ali, né? Então, o que acontece? Quando você senta lá e outra coisa, não sei se tu sabe, o Carajá ele não te revela o xamã. O xamã tem que se revelar para você. Tanto que eu perguntava para o Isaac, quem é o xamã? Durante muitos anos,
ele nunca se mostrou. Aí agora, quando eu perco meu irmão pelo Covid, eu me isolo lá um tempo para esse luto, e foi quando ele se apresenta para mim e dá o start para o livro. E o curioso é que depois que eu conheci o xamã, eu comecei a aprender algumas coisas. Por exemplo, ele me fala sobre o espírito do rio, que se manifesta, seja na água, seja nas árvores, no vento e tal. É muito curioso essa cultura milenar deles, no sentido de observar aquele... Então, eu acho que o rio Araguaia, dentro do conjunto da obra, ele é retratado de uma forma majestosa mesmo, para que a gente, de alguma forma, tenha um pouco mais de consciência. Se a gente tentasse colocar como referência essa questão de espiritualidade, de crenças, né, de uma série de coisas, nós teríamos aí o Araguaia é um rio mais calmo, de natureza mais amena, e o Tocantins de natureza mais... Isso corresponderia até à questão do Rio Tocantins, é o rio de Planalto, é o rio de Corredeiras, né? O Araguaia é um rio manso, né? Eu divido o turismo em Araguacema em 3 aspectos. Eu divido o turismo familiar da década de 70, que eram os filhos que saíam e voltavam, não havia estrada para chegar, né? Era de Miranorte a Araguacema 200 quilômetros de chão, então ninguém ia, não tinham para onde ir depois de lá. Então vivemos aquela experiência ali dos anos 70. E depois veio os anos 80, que começa esse movimento um pouco mais contemplativo mesmo, do turismo de exploração, o turismo de pesca e tal. E aí algumas pessoas descobrem Araguacema. Quando cria o estado de Tocantins, e aí vem aquela migração mais intensa para o estado, e ainda não havia as praias do Rio Tocantins na forma como se concebe a praia hoje, aqui tanto do Lajeado, ali do Paredão, do Peixe. As pessoas tinham as alternativas, as alternativas era a Lagoa da Confusão ou Araguacema. E aí começa a industrialização do turismo. De certa forma, ela foi muito boa, e ainda é, porque ela traz recursos para a cidade, divisas. Araguacema agora que começa a se despertar para a soja, porque vivia então do poder público e agora do turismo, né? Nesse período dos anos 90, eu acho que foi um turismo talvez um pouco mais ético no sentido de preservação. Consciente. Quando vem esse turismo de massa, para você ter uma ideia, o governo do estado fez um anúncio agora, deste mês de julho, a praia de Araguacema foi a praia que mais recebeu turistas da temporada do estado Tocantins. Isso traz o turismo de massa. O turismo de massa é uma cidade que tem uma população de 3 mil habitantes, sem uma infraestrutura hoteleira adequada, sem ainda, né? A praia, embora o Marquinhos tenha feito um trabalho excelente nessa área, mas para atender a demanda de banheiro, fósforo, para esse tanto de gente. Então, ainda há muita desconscientização, e a população agora, eu percebo que ela cobra mais isso. Não existe mais aquele lixo jogado, embora o turismo seja muito grande, mas eu acho que a população de Araguacema, ela cresceu muito no aspecto de entender que aquilo é importante, porque se não cuidar, vai ser destruído. Eu acho que está tendo esse movimento do tocantinense descobrir Araguacema com contemplação, pesca esportiva, como um dos maiores pôr do sóis do estado, e também pela própria culinária, porque a nossa culinária na Araguacema é muito rica na parte de peixe, essa parte é muito importante. Acho que talvez, assim, não sem nenhum bairrismo, sem nenhum... eu gosto do peixe, eu gosto de todas as praias, frequento todas, né? Mas eu acho que a Araguacema hoje ela tem talvez um atrativo que poucas praias têm. O escritor Luiz Otávio esteve aqui e me revelou que você é o maior contador de histórias de Araguacema. Coisa que eu não sabia, viu, pessoal? Na verdade, porque eu conheço o Tom, tem quase mais de 20 anos. Foi um grande secretário de turismo aí do estado e da prefeitura. E não sabia que ele era um contador de história. O Luiz Otávio, ele é muito generoso, assim como o Edivaldo Rodrigues. O Edivaldo me chamou para o lançamento do livro dele, ela falou, olha, eu quero que você faça a abertura do meu livro. Mas, na verdade, é assim, por exemplo, você sabe que os liras migram para aqui, para a região do Tocantins, ali no início dos anos 20. E quase todos os liras do Tocantins, eles são meio que parentes, sabe, dos originários, né? E o que eles faziam para ganhar dinheiro, né? Primeiro, eles eram tidos um povo bravo, né? Porque naquela época o Estado não chegava e o indivíduo tinha que se impor pela força, muitas vezes. E era assim, diferente dos aires lá, do povo lá de Porto Nacional. O fato é que esses meus
avós, tios avós, eles iam a Belém de barco, como muita gente de Porto fazia, comprava as coisas e subiam rio acima vendendo. Tanto que esse Meu avô livro, fazia isso. pois é, tanto que esse livro aí, parte da história dele, essa saga, é muito inspirada nas histórias que eu ouvia deles e contava. E os meus avós, eles eram aqueles caras, os tios avós eram uns caras muito rústicos, né? Eles eram, assim, o sertanejo mesmo, eles falavam aquela voz do velho Venâncio, porque quando eu cheguei aqui em 22, eu não sei o que, sabe assim, eles reclamavam de ter mal-humorados por natureza, então, mas era um mau humor carinhoso. Eu lembro que um dia a vovó colocou a rede lá armada no alpendre da chacrinha dele lá, e ela colocou lá coalhada escorrida, sembereba de murici, com farinha de puba, e o terreiro todo varrido, né? Não tinha nada que reclamar. Ele chega, aqueles passos no andar do velho, né? Senta, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha nada que ele falou. Chica, cadê aquele meu pinto, o Bessá, aquele pinto cego? Ela falou assim, morreu, tá se acabando tudo aqui nessa fazenda. Então, assim, era uma coisa. E a vovó, ela ia muito aqui no Avelino, que era médico, né? E ele falava com ciúme, falando assim, só ia na missa, é no padre e no Avelino, nem morre nem fica boa. Eu achava isso. Ele chegou um dia para mim e falou assim, olha, eu queria te falar que eu não gosto de secretária de médico, não suporto secretária de médico. Mas por quê, vô? Porque eu cheguei lá no Avelino agora e a moça, a primeira coisa que ela perguntou, qual é o seu plano? Eu falei, fica bom. E o senhor tem, o que o senhor tem? Ele falou assim, eu não sei, se eu soubesse eu não tinha vindo aqui. Então o Luiz Otávio gosta de eu ficar contando essas histórias, porque remete àquele povo nosso, aquele povo raiz mesmo, que você deve ter muito lá em Porto Nacional. E nós temos, assim, icônicos de Araguacema nesse aspecto de histórias, que você ficaria aqui horas contando essas passagens. Vou te contar uma do seu Abdias. O seu Abdias foi vereador lá e ele era da Paraíba, sabe? E uma vez ele pegou a família, tinha uma rural, foi para Campina Grande, e lá, se não me engano, o Ronaldo Cunha Lima era ainda candidato, não sei se vereador. Ele foi governador lá também. Pois é, né? Começou a vida lá atrás. Era um poeta também, né? Escritor. E eu sei que ele foi para um comício lá do Ronaldo Cunha Lima, naqueles anos 60. E o Ronaldo, 60, 70, não sei, e o Ronaldo, com aquela verve literária dele, né? Começou, povo de Campina, vocês são ladrões, roubaram o meu coração. E a palma comeu, confusão e tal. Abdias volta para Araguacema, no caminhão do seu Curuçá, em frente à casa do seu Raimundo Lavado, tinha um pé de manga estopa. Não sei se tu conheceu aquela praça antiga de Central. Quando ainda não tinha praça, era só o pé de manga. E aí puseram aquele atalaia e ele subiu e disse, povo de Araguacema, vocês são ladrões. Rapaz, não deu tempo, a manga comeu, o pau comeu. Eu explico. E essas confusões do dia a dia de Araguacema, que você vai tendo, assim, e está escrito, quando eu, Luiz Otávio e mais um grupo de escritores resolvemos fazer o Magia de Lembrar 1, o Magia de Lembrar 2, era exatamente para homenagear essas crônicas do dia a dia, como fez Edivaldo Rodrigues pelas ruas de beco de Porto Nacional, né? Eu me lembro que em Porto Nacional, por exemplo, a gente era obrigado a saber cantar o hino da cidade também. Tinha um hino na cidade, né? A cidade tinha um hino, né? E o hino nacional, é obrigado a tudo, né? Hoje a juventude ela não sabe o passado, né? Não sabe a sua história, né? Não sabe de onde veio. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, né? Exatamente. Qualquer caminho leva. Os antepassados, né? Eles que são a nossa memória e o nosso futuro, né? Eu acho que, assim, a gente está passando por um processo que, como estava te falando, eu acho que Araguacema talvez precisa de mais incentivo disso. Não só Araguacema, como Tocantinópolis, Pedro Afonso, essas cidades mais antigas precisam, o jovem precisa perceber mais a sua história. Eu tive a oportunidade, eu fui dar uma palestra para os alunos do Colégio Militar aqui de Palmas, até parabenizar o Coronel Rafael, que era o gestor lá. Aí, depois da palestra, sabe, me deu um insight assim, de falei, eu vou fazer uma mentoria para esses garotos que estão terminando o colégio, o terceiro ano. Eu vou dar 4 horas, aulas de 2 horas, cada aula. Para que... Luiz Armando, impressionante.
Então eu fiz esse trabalho lá e eu achei que era só um presente, mas eu ganhei um presente tão grande, cara. Assim, a carência da referência para eles naquele momento, e mais curioso que depois veio o vestibular. Daquele grupo de alunos, nós tínhamos, parece que se não me engano, era 40 alunos que foram selecionados lá para um critério deles e tal, e aí desses formandos iriam vir 40. Dos 40 alunos, pelo menos 20 passaram no vestibular. Claro que não influenciado pela mentoria, mas a maioria deles falou assim, olha, me ajudou muito na hora de fazer o vestibular, pela como você interpreta, como você nos ajudou a observar a interpretação. Porque o ler é uma coisa, a interpretar é outra. Você, por exemplo, um jornalista ali embaixo, já pegou o lance do subida. Tom, me diga uma coisa, como é que é a subida e a travessia? Antagônicos as coisas. Então, assim, essas sutilezas, né, da língua, da escrita, que faz com que a gente tenha um diferencial. Eu tive uma professora de português, a professora Dal Almeida, que mora hoje em Araguacema ainda, que ela foi uma referência muito importante, assim, na minha vida. E te digo mais, eu ainda, menino pobre, né, que chega em São Paulo com meu irmão, para morar lá e trabalhar e tentar um lugar ao sol. Você sabe, Luiz Armando, que uma coisa que eu acredito muito a minha diferenciação em relação às demais pessoas daquele tempo que competiam comigo por promoções era a minha base de formação de escrita e de leitura. Porque, de alguma forma, eu não sei, naquele tempo, o paulista sempre teve, né, muito mais acesso aos benefícios da informação, e nós aqui não tínhamos. E eu tinha que provar que era um pouco melhor, talvez, e eu tinha tido uma base muito grande. Eu acho que isso é o que a gente precisa resgatar ainda, sabe? Ô Tom, nosso tempo é muito escasso aqui. Meu Deus Eu vou trazer você outras vezes aqui para contar mais casos, né, causos, né? Atendendo ao Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio fica... Obrigado, Luiz Otávio. Fala mais, porque ele me chama mais vezes. Mas, Tom, muito obrigado por você ter Rapaz, foi uma aqui. honra, mano. Vamos muito ver obrigado aqui ao mais telespectador. vezes. Não sei se, né? Eu acho que pelo menos para mim o papo foi excelente. Eu espero que vocês gostem, que possa vir mais vezes. Eu acho que tem que promover mais isso. Vamos contar mais histórias aqui. E você tem um trabalho importante aqui no estado, né? Obrigado. E tem levado esses seus conhecimentos para as pessoas, isso é muito bom. Isso ajuda muito a melhorar a qualidade, inclusive a qualidade de vida das pessoas, né? E se você sabe mais, você vive melhor, né? Com certeza. Muito obrigado por você Obrigado dispor você do seu pela tempo, oportunidade, viu? foi uma honra. Um abraço a todo mundo em casa e o Subir da Travessia do Araguaia vai abrir muita mente para a consciência do Rio, porque o Rio tem uma consciência. Busque aí, procure nas livrarias. Onde é que encontra, Tom? Encontra na internet? Na internet encontra. Livraria, tu sabe, né? A produção brasileira, se você não tiver uma editora forte... É muito Aí, difícil. onde que busca na internet? A pessoa busca na internet? Só a Subida Travessia tá lá. Instagram, tem digitou tudo. subindo a subida Travessia do Travessia do Araguaia? Tá tudo Beleza. lá. Aí, tá vendo? O Coisa Nossa volta daqui a pouco. Não saia daí.